Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar mais do Robert Bresson a partir de um certo material que eu preparei, para o curso do Bresson que eu estou ministrando agora, mas como é um material bem interessante, acho que vale a pena trazer um pouco disso aqui para o YouTube. É bem difícil comentar do Bresson, principalmente para quem não conhece ele, porque ele é um caso totalmente paradigmático. Nessa frase do Romero aqui, ele coloca o Bresson acima de todas as categorias. E, de fato, o cinema dele não vai evidenciar uma tradição específica, não vai se adequar a uma escola moderna específica. Ele não faz parte da Nouvelle Vague. Ele dialoga com poucos cineastas que vieram antes dele. Vai dialogar com o Ozu até certo ponto. E, em última análise, ele vai inaugurar uma nova forma de se fazer cinema. Isso pode parecer exagerado, mas uma vez que você começa a estudar ele, começa a estudar o seu método e o que ele defendia, você tem meio que esse insight e você chega à conclusão de que o Bresson, de fato, propõe uma nova realidade formal no mundo do cinema. É um cinema que não reivindica uma tradição porque, de fato, inventa uma tradição. Ele praticamente rejeita todas as obras dramáticas do cinema e defende uma forma nova de se fazer cinema que, segundo ele, seria a forma da natureza do cinema propriamente. Para ele, os filmes dramáticos são apenas teatro filmado. Os filmes não causam seu efeito pela relação entre imagem e som, mas por apelos que vieram do teatro. Uma coisa aqui, que vai guiar o nosso pensamento, que estava guiando o nosso pensamento durante esse meu curso, é que nós devemos pensar em aspectos da forma, em escolhas da linguagem do cineasta para entender o que ele está expressando. E no caso do Bresson, isso é até mais extremo, porque como, entre aspas, não existe drama, ou pelo menos não um drama convencional, como o conteúdo, entre aspas, nos revela muito pouco, tudo o que ele quer expressar, ele faz a partir da forma. O ator nem atua, o que movimenta o ator são as escolhas da forma. Tudo o que ele expressa depende de como ele organiza os elementos em cena, porque os elementos por si só serão sempre neutros. Ele segue ali a lógica de um pintor, de um artesão. Antes de um pintor usar as cores em um quadro, as cores não têm um significado específico. Um ator do Bresson não tem uma expressão específica. Um plano do Bresson de um lago não tem um significado específico. A atuação é neutra. Os planos são objetivos. Mas quando ele mistura tais coisas, quando o pintor mistura as tintas, aí sim o significado se cria, aí sim o drama se cria. Até quando o Bresson mostra o lago no final do Munchette, aliado à ação da Munchette de desaparecer no lago, o lago vira um ícone religioso porque a Munchette se desintegrou ali. O lago, por si só, não significa nada, mas aliado a essa ação, ele ganha uma expressão e ganha uma emoção. Essa frase que eu coloquei aqui do Truffaut é um comentário dele sobre o Condenado à Morte do Bresson. Ele diz que os críticos acham que o Bresson se preocupa com a vida interior dos personagens, mas na verdade a preocupação dele está no movimento interior do filme, em como ele organiza tudo
para expressar o que ele quer. E isso, né, é uma ótima síntese da Bresson, porque é o que acontece. Os personagens terão sim uma vida interior, mas o que anima essa coisa interior é a forma, é a relação entre as imagens e os sons. Agora, pensando de modo um pouco mais prático nos filmes dele e já entrando um pouco nas ideias do Paul Schrader, né? Nas ideias que o Paul Schrader vai definir, vai defender nesse livro aqui, pensando de modo mais prático e didático nos filmes dele, nos seus filmes praticamente sempre existe um personagem principal que é obcecado por algo. Ele tem um ato obsessivo, ou um pensamento obsessivo, ou uma sensação obsessiva, ou ele sofre de algum mal obsessivo. Quando as obras começam, parece que essa obsessão até tem uma razão. O Michel, no Pickpocket, rouba porque não tem dinheiro. O Fontaine quer fugir porque está preso e vai morrer. Ele é um preso de guerra. O padre, no Diário de um Pároco, se sente alienado de tudo porque ele está em um lugar novo e as pessoas, né, desconfiam da sua experiência e da sua juventude. Então, a premissa dos filmes começa de modo normal, entre aspas, mas durante o filme, essa prática, essa sensação deles se torna irracional e obsessiva. O Michel fica obcecado por roubar, ele estuda a arte do roubo, ele só pensa naquilo. Ele não rouba porque precisa, mas existe algo que move ele a agir dessa forma. E ele age de modo automático no Pickpocket. Essa obsessão não é dramaticamente justificada. E as ações do personagem são automáticas. O Fontaine está preso, mas ele não sente mais nada e não pensa em mais nada além de fugir. Ele ganha roupas novas, mas para ele aquilo não são roupas, são cordas para ele fugir. Ele passa a agir de modo automático, de modo desdramatizado, e ele deixa de ser ele mesmo. Ele encarna a vontade da fuga. O padre começa deslocado, mas a sua alienação atinge diferentes níveis. Ele está doente, está alienado do seu corpo, ele sofre de uma solidão social, ninguém aceita ele. Ele sofre essa alienação social, as pessoas humilham o padre. E ele sofre de uma solidão sagrada, ele não consegue rezar, ele está distante da sua vocação, ele sente uma alienação espiritual, né? O padre está alienado, né, do seu corpo, da sua sociedade e da sua espiritualidade, né? São níveis de alienação que afetam esse padre. Então, durante o filme, a gente tem a impressão que existe outra coisa agindo naquelas pessoas. Uma coisa que está além delas. Elas estão como que possuídas por algo que está além do seu dia a dia, da sua realidade. E, ao longo do filme, essa obsessão, essas sensações vão ficando cada vez mais extremas e o Bresson não dá pistas de porquê daquilo, e como os atores não têm uma atuação dramática, eles também não dão pistas do porquê estão agindo de tal forma, nem as pessoas ao redor dele também não dão dicas. Você, como espectador, não encontra uma resposta, você só vê os personagens condenados a um certo estranhamento sem explicação. E aí você pode concluir de que talvez, né, a fonte dessa obsessão não está naquela realidade, não está naquele cotidiano, não está naquele dia a dia.
porque nada na terra aplaca a paixão interior deles. O personagem responde a uma coisa que está separada dele e daquele ambiente. Respondem a um tipo de chamado especial que não tem lugar natural no seu ambiente. O Michel, por algum motivo, se acha especial e responde a uma coisa que não está ali. O padre vive uma agonia que é uma agonia espiritual, é um martírio espiritual. O Fontaine não é mais um ser humano, é uma vontade encarnada e eles lutam para purgar isso de algum modo. Quando essa agonia, quando essa obsessão chega no seu ápice, eles tomam uma espécie de ato decisivo ou são confrontados com isso, e esse ato irá os levar para um tipo de redenção, seja ela positiva ou negativa, que os purga dessa coisa que os assola, que os faz entrar em um equilíbrio com isso. No ápice da sua obsessão por roubar, o Michel é preso, mas ele sente depois um amor inexplicável pela Jeanne e transfere a obsessão por roubar na obsessão por ela, na obsessão por um amor, e encontra um equilíbrio nisso. Quando o Fontaine está quase fugindo, está quase ali realizando essa obsessão, ele ganha um companheiro de cela e ele tem que decidir se vai matar esse cara para fugir ou se vai levar ele junto com ele, e decide levar ele junto. Ele tem esse ato decisivo e só consegue fugir, só consegue purgar essa obsessão porque levou esse outro cara junto. Durante a fuga, ele se dá conta de que não conseguiria fugir sozinho. Já o padre, quando chega no ápice da sua disparidade, da sua agonia espiritual, ele morre e declara que tudo é graça. Ele morre de câncer, mas toda a construção do filme vai, nos indicar que o câncer era só um outro sintoma dessa agonia espiritual. Então, o ato do padre, no ápice da sua disparidade, foi morrer e declarar que tudo é graça. Nessa ação decisiva, o Jean Semmelweis, um outro autor que vai estudar o Bresson, diz que o herói entra em equilíbrio com a sua obsessão, com a sua paixão. Essa paixão é purgada de algum modo, e esse ato é uma ação que força o espectador a confrontar essa coisa que movia o herói, nos força a confrontar o totalmente outro, como diz o Paul Schrader, porque você se depara com um ato inexplicável nesse ambiente frio, nesse ambiente que não deu razão dramática para nada. Então aquilo só pode ter vindo, digamos, de um outro mundo. Então, depois dessa ação, depois que o Michel transfere essa obsessão por roubar para a sua obsessão pela Jeanne, depois que o Fontaine aceita o companheiro de cela e os dois fogem juntos, depois que o padre morre e declara que tudo é graça, depois disso existe uma imagem que geralmente é o plano final do filme, que seria uma imagem fixa, congelada e hierática, que sintetiza todo esse movimento, que simboliza a trajetória sagrada do herói. É uma visão estática que representa esse novo mundo do personagem, esse mundo que o espiritual e o físico habitam. Essa imagem seria uma espécie de ícone, no aspecto de ícone religioso mesmo,
de não ser meramente uma alegoria para algo. O Bresson nunca vai lidar com alegorias, mas sim uma janela para o divino, uma janela para o transcendente. No Pickpocket, essa imagem é a face do Michel aprisionado junto com a Jeanne. No Diário de um Pároco, essa imagem é a sombra da cruz. No Condenado à Morte, é o plano longo da rua escura com o Fontaine e o Jost sumindo. Essa visão estática final que sintetiza toda essa experiência, toda essa jornada, é, segundo o Paul Schrader, uma hierofania cinematográfica. É uma revelação de algo sagrado por meio do cinema. No livro do Paul Schrader, ele define esse estilo transcendental a partir desses 3 estágios. Cotidiano, que seria a vida comum do herói. Disparidade, que seria essa obsessão, essa paixão, esse estranhamento que cresce no dia a dia, mas que não tem relação com nada da realidade. E estase com S mesmo, do grego stasis, que seria a imagem final do filme que define esse trajeto. Seria o ícone religioso que a obra produziu. A imagem, entre aspas, imóvel, que define tudo aquilo. No seu livro, o Paul Schrader comenta de bem mais detalhes de cada um dos estágios, mas ele defende esse sistema, um sistema que obriga o espectador a confrontar essa coisa que move os personagens, porque o espectador foi alienado do drama convencional através da forma. Não existe um drama justificando aquelas ações, e durante todo o filme a relação da câmera com os ambientes também não dá nenhuma dica de nada. É uma câmera que mostra tudo de modo muito direto e pouco estilizado. A obra vai adiando a resolução disso até chegar no final, em que entrega esse plano que seria aí, esse ícone religioso. É claro que a gente pode debater, até que ponto isso é uma projeção do Paul Schrader ou não, mas é uma teoria que faz sentido com toda essa abordagem formal do Bresson, e que, se a gente pensar nos outros filmes dele, também se adequa de algum modo, até em filmes que o Paul Schrader não analisou, porque o livro dele é do início dos anos 70. Se a gente pegar aqui, por exemplo, O Diabo Provavelmente, por exemplo, é uma espécie de versão niilista do Diário de um Pároco. A agonia do personagem nasce do estranhamento com o mundo moderno, com o mundo secularizado. A ação dele é o suicídio, e o ícone final, a imagem final, é a arruela vazia do cemitério em que ele morreu. É o oposto da graça e da cruz do Diário de um Pároco. O herói aqui se martirizou não porque viu graça em tudo, mas porque não vê sentido em nada. Acho que alguém pode se perguntar se tudo isso não seria apenas uma fórmula, se tal sistema não seria uma mera fórmula, se tais ações dos heróis não dependem muito do conteúdo, do roteiro, já que seguem uma ordem de situações específicas. Porém, o que causa esse efeito é o estilo formal do Bresson. É uma desdramatização que nunca vai justificar o estranhamento, e é uma relação muito materialista e direta com o mundo, que nunca estiliza o mundo, nunca dramatiza o mundo de modo óbvio. Tanto é que quando o Paul Schrader comenta dos estágios no seu livro, ele intercala o texto com comentários de aspectos formais relevantes do Bresson. E também é importante entender que é um estilo que não mostra o transcendente. Ele cria condições
para você sentir isso, e tais condições dependem de escolhas formais, né, que a gente pode se aprofundar quando for analisar cada um dos filmes do Bresson. As escolhas formais do Bresson são escolhas ascéticas, os atores como modelos, os enquadramentos restritivos, o controle rigoroso do som. E elas são assim para te colocar numa condição meditativa, para gerar um distanciamento no espectador, para que ele chegue na conclusão de que aquilo vem de outro lugar. A forma dele é como uma experiência religiosa, nesse sentido de ter métodos ascéticos que não trazem estímulos nem trazem prazer, justamente para te colocar num estado e te dar condições de sentir isso, né? Te colocar ali naquela atmosfera meditativa em que a tua percepção é outra, né? E mesmo que as fases ou situações possam parecer formulaicas, elas seguem uma espécie de jornada universal do herói santificado, especialmente pensando na tradição católica, que era a tradição do Bresson. Então, além dessa implicação formal, a cultura católica dele afeta isso e até vai ditar esses estágios, né? A ordem das situações nasce mais de uma certa ordem natural de como um evento místico ocorre com alguém. Nasce mais disso do que da fórmula de um roteiro, né? Inclusive o Deleuze, no seu livro, quando vai falar do Joana d'Arc, ele compara o caminho dela a uma via crucis, a uma paixão de Cristo mesmo. É como se essa jornada fosse uma jornada religiosa de tradição católica, devido a esse sofrimento obsessivo terreno que encontra uma espécie de salvação. Cada um carrega a sua cruz e no final, por ter carregado a cruz, por ter amado a cruz, por ter aceitado a cruz, existe uma espécie de redenção. E mesmo quando isso ocorre a partir de um suicídio, isso pode ser visto como uma espécie de sacrifício. O Paul Schrader, no seu livro, até vai citar estudos sobre o suicídio nas obras do Bresson, que dizem que o Bresson dialogava com uma ala radical do cristianismo que poderia considerar o suicídio como um bem positivo, ou não muito bem, um bem positivo, mas tem, né, autores cristãos que reinterpretam o suicídio a partir de um viés de obediência e sacrifício, mas isso é bem relativo, né? E tá mais em casos assim, bem específicos. Enfim, a trajetória é uma trajetória de sofrimento que leva a uma graça predestinada que remete ao catolicismo do Bresson e até a algumas tradições específicas do catolicismo, como, por exemplo, o jansenismo. O jansenismo defende uma relação mais rigorosa ali entre graça e quem seria predestinado a receber essa graça. No livro do Paul Schrader, ele vai relacionar tradições cristãs com o Bresson. Ele vai aproximar a relação entre graça e predestinação com o jansenismo, né? Que foi, na verdade, uma certa doutrina católica, mas que hoje é uma heresia. Vai aproximar a abordagem estética dele com a iconografia bizantina, enquanto, por exemplo, o transcendental no Ozu tem relações com o Zen budismo, no Bresson tem relações com tradições cristãs específicas. Para quem quiser se aprofundar mais nisso, né, as referências que eu usei aqui foram o livro do Paul Schrader, a parte do livro dedicada ao Bresson,
também o livro do Bresson, propriamente, o Nota sobre o Cinematógrafo, em que ele vai reunir alguns aforismas sobre o seu método, e também usei aspectos da dissertação em busca do movimento interior de um acadêmico português chamado Cláudio Azevedo. É um autor que faz uma relação bem interessante entre o Bresson e uma herança artesanal das artes visuais, nas artes visuais. No meu curso, eu estou usando também o livro do Jean Semoulet, que é esse aqui, entre outras coisas, entre artigos da Sontag e entre textos do Gilles Deleuze. Então, quem quiser se aprofundar mais no Bresson, recomendo aí bastante essas referências. Mas é isso, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Eu vou tentar trazer mais análises de obras do Bresson para que essas ideias fiquem aqui também um pouco mais claras. Mas é isso, até a próxima.